reafirma o que são os conceitos da prosperidade para que seja entendido, porque muita gente acha que prosperar é só ter dinheiro. Há uma pessoa muito famosa que disse que há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Então, ter dinheiro não significa que você é próspero. Significa que você tem uma coisa, mas uma das coisas da prosperidade é ter dinheiro. Nós vamos, portanto, fazendo com que as pessoas vão se conversando e vão ofertando coisas, mas o objetivo nosso aqui é que vocês mantenham essa rede de relacionamento, mas principalmente aprendam as coisas. Diante disso, nós vamos começar a nossa palestra de hoje. Essa palestra de hoje se chama Como Amar para Enriquecer e Ser Feliz. Parece uma coisa meio autoajuda e tudo mais, mas vocês vão ver que se trata de uma coisa fortemente embasada em números. Muitos números. Parece uma coisa extremamente sentimental, mas vocês vão ver que é uma coisa muito racional. Absolutamente racional. Então, como surgiu esse tema? Surgiu de uma observação minha no começo da minha carreira. Eu comecei a notar uma coisa que vocês já devem saber. Pouco mais de 90% das empresas brasileiras são familiares. Presta atenção se não é verdade. Onde você vai, tem uma empresa, você tem 9 de 10 possibilidades de achar uma empresa cujos líderes e donos são família. É impressionante a quantidade. Se você sai do país, você acha algo mais ou menos semelhante. Outra coisa que eu observei no começo de maneira empírica, ou seja, era apenas a minha opinião, de acordo com aquilo que eu observava, é que normalmente aquelas empresas prósperas que se consolidavam, elas eram compostas por pessoas que tinham famílias estáveis, que eram pessoas que se declaravam como pessoas muito bem-sucedidas no amor. Parece que o desamor desarmoniza, te afasta da prosperidade. Mas no começo era meramente uma opinião. E então nós começamos a investigar esse tema e há cerca de 15 anos depois foi fruto do meu primeiro livro, que foi publicado com esse mesmo nome, Como Amar para Enriquecer e Ser Feliz. Foi um sucesso na sua primeira edição, mas foi tirado de circulação a pedido da minha família. A minha família é de opinião que eu só posso tornar muito público este tema depois que eu passar dos 60. É uma opinião da minha família, eu respeito. Então esse texto ele está pronto e está hoje trancado. Não existem mais cópias desse livro em circulação. Durante muito tempo, em função disso, este tema virou uma espécie de, digamos assim, uma palestra recorrente, gente que queria aprender sobre isso e tal. Nós vamos fazer hoje aqui a introdução do assunto, ou seja, quando a gente dá uma explanada geral, certo? Uma introdução. Então, por ser introdutório, nós vamos hoje abordar a coisa sobre três pequenos ângulos. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre conceitos. Eu digo muito para os meus filhos a respeito disso, né? Eles vêm me perguntar alguma coisa e falam assim: pai, o que você acha de tal coisa? E eu digo assim: para você, conceitue tal coisa, explique o conceito. Porque as coisas estão normalmente amarradas nos conceitos, o que cada coisa significa. Então nós vamos dar ou reafirmar alguns conceitos aqui com vocês. E por que isso é relevante? Ora, muitos de vocês podem não se lembrar mais de vários conceitos que a gente vem dando ao longo dessa caminhada da academia. E você pode chegar a algumas conclusões que não são as que nós queremos levar você a ter. Ou seja, nós precisamos reafirmar os conceitos. Vamos fazer isso de uma maneira bem rápida. Depois que nós afirmarmos os conceitos, nós vamos começar a mostrar dados para vocês. Nós vamos mostrar uma ampla base de dados.
Este assunto aqui é baseado numa série de dados de duas instituições. A maior parte desses dados, são dados do IBGE, de 1976 a 2010. É 1 trilhão de dados, é um Big Data, realmente. Nós pegamos essa base de dados e cruzamos ainda com uma outra base de dados que tem a ver com o mundo dos negócios, os dados do DIEESE, que tem a ver com as relações de trabalho. Pegamos tudo isso e fizemos cálculos estatísticos para mostrar a relação que uma coisa tem a ver com outra. E é isso que nós vamos mostrar aqui para vocês essa noite. E no final nós vamos caminhar para mostrar o que é amor. O conceito de amor. Nós vamos mostrar esse conceito sob dois ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo, digamos assim, do que todo mundo hoje acha que é, e depois o ângulo do que as filosofias históricas demonstram, os grandes autores filosóficos demonstram, e também as religiões que são concordantes com os autores filosóficos. Como é que eles dizem que é isso? E nós vamos fazer, portanto, uma espécie de um antagonismo, mostrar os efeitos de uma opção e de outra opção na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Tá certo? Feito essa observação, nós vamos fazer aqui alguns conceitos. Primeiro, o conceito de prosperidade. Está dando para vocês enxergarem? O que é a prosperidade? Segundo o M.J. DeMarco, que é um livro-chave dessa teoria, nós já passamos aqui para vocês, muitos tiveram um PDF dele e tal. Ele diz que a prosperidade, ela tem sinais. Se você é próspero, você tem 3 sinais, segundo M.J. DeMarco. O primeiro sinal de que você é próspero é que você passa a ter dinheiro. Passa a ter dinheiro. Porque se você está fazendo as coisas corretas, como a teoria da prosperidade nos ensina, então você tem um efeito prático, você começa a ter dinheiro. Se você começar a não ter dinheiro, significa que você está fazendo, provavelmente, alguma coisa equivocada na sua caminhada, e isso vai ter consequências as mais dramáticas, até mesmo nos nossos relacionamentos. Há um provérbio popular que diz até assim: quando acaba o dinheiro, acaba o amor. E na maior parte das vezes, estatisticamente, é verdade. É verdade. Segundo conceito da prosperidade, o segundo sinal da prosperidade, é que não basta ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro e tempo para cuidar da saúde. Se você vive doente e você não trata dessa doença, você não é próspero. E provavelmente vai morrer rapidinho. Um morto não pode ser próspero. Terceiro sinal, você passa a ter tempo e dinheiro para cuidar dos relacionamentos. Há pouco tempo atrás nós estávamos falando de uma coisa que tem a ver com relacionamentos. Nós falamos sobre confiança. Nós demonstramos para vocês que sem confiança é impossível ter relacionamentos sólidos. Quando você consegue caminhar na sua vida quebrando confiança, ou você caminha tendo pessoas que vivem quebrando a confiança com você, você não consegue se relacionar. Não consegue se relacionar. Isso é fruto de uma outra palestra nossa que nós fizemos recentemente com vocês e está disponível inclusive no canal da academia. Bom, esses 3 sinais é basicamente o conceito essencial. Mas existe mais algumas questões essenciais. A outra é a quantidade de pessoas que gira ao seu redor. É impossível você vencer sozinho. Impossível. Você não vai conseguir. Você vai sofrer pra caramba e vai viver imerso em crises. Nós falamos também sobre isso de uma maneira mais longa, recentemente também para vocês, na palestra sobre a taxa de fecundidade e a evolução da prosperidade dos lugares.
Nessa palestra nós demonstramos para vocês o seguinte: você precisa ter no mínimo 3 filhos, no máximo 6. Se você estiver fora disso, você, se prosperar, você é uma situação não normal estatística. Você está fora da curva da normalidade. Você pode conseguir, não é impossível, mas é improvável estatisticamente. Outra situação é que no mundo das empresas, se você tiver menos do que 10 funcionários, provavelmente você não prosperará. Uma empresa que tenha pelo menos 10 funcionários tem 98% de chance de se consolidar. Veja, a quantidade de pessoas ao nosso redor também define a prosperidade. Mas você pode se perguntar, mas que pessoas, professor? Porque de repente, se você estiver cercado de pessoas ruins, será que você prosperará? É improvável. Você precisa aprender a escolher. Esse é o nosso segundo conceito a ser colocado. O terceiro é a questão da longevidade. A longevidade das nossas práticas. Quem tiver curiosidade, essa ampla pesquisa sobre a longevidade dos relacionamentos está demonstrado no livro Outliers, Fora de Série, em que se prova ali que qualquer pessoa, para conseguir fazer uma coisa excepcionalmente bem, de uma forma que gere prosperidade, precisa de pelo menos 10.000 horas de prática. Dá de 8 a 10 anos. É bastante, não é? Mas isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Muito a ver. Por quê? Quando nós estamos falando de amar para ser feliz e ser próspero, nós estamos falando de relacionamentos estáveis. Normalmente relacionamentos com mais de 10.000 horas. Pessoas que precisam estar nos seus relacionamentos íntimos, pessoais, amorosos, além de 10.000 horas com harmonia. Pessoas que precisam estar nas empresas trabalhando, além de 10.000 horas. E veja o que está acontecendo. Nós estamos tendo hoje relacionamentos cada vez menores, pessoais e também profissionais. Nós vamos demonstrar isso aqui para vocês, né? Por fim, a questão da produtividade. Se você quiser ser próspero, você tem que aprender a fazer mais com menos. Comparativamente falando, com os seus concorrentes, com as outras pessoas, você precisa fazer mais coisas com menos recursos, menos tempo, menos dinheiro, menos pessoas. Isto é o conceito essencial ou simplório do que é produtividade. Fazer mais com menos. Eu preciso estar crescendo a produtividade sempre, sempre. A produtividade brasileira hoje é a mesma da de 1982. Então, se nós olharmos para o que nós vivemos, nós estamos hoje vivendo a mesma realidade produtiva do que vivíamos em 1982, mais ou menos. Então nós, enquanto país, estamos errando feio numa questão essencial para gerar produtividade. E se erramos na produtividade, fracassamos na prosperidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ora, dado esses conceitos, nós vamos aqui discutir os itens estatísticos que têm a ver com tudo isso que nós estamos falando. Veja que interessante. Se eu preciso ter no mínimo 3 filhos e no máximo 6, se cada um de vocês aqui precisam ter, então o que aconteceria? A população cresceria, não é verdade? Então seria muito relevante a gente olhar o que está acontecendo com o crescimento da população. Na palestra sobre a taxa de fecundidade nós abordamos isso razoavelmente, né? E hoje nós vamos abordar agora, como eu disse para vocês, uma base de dados de 1976 até 2010. Vamos olhar ano a ano,
dar uma pincelada para que vocês vejam. Então, o crescimento populacional é uma situação muito relevante de ser observada. Considerando isso, nós vamos olhar aqui a questão da evolução da quantidade de casamentos, de 1976 até o ano 2010. Será que nós estamos casando mais ou menos? Né? De 1976 a 2010. Né? Essa situação precisa ser analisada à luz de outras informações, como, por exemplo, a questão da situação do turnover, que é relevante. Nós vamos dar o conceito de turnover. Nós vamos falar a respeito da variação do desemprego ao longo desses anos todos. E vamos comparar tudo isso e fazer uma correlação, cálculo de correlação. Vou explicar um pouco mais adiante o que é uma correlação estatística. Bom, mas vamos falar aqui de uma coisa essencial sobre isso que nós estamos dizendo. Turnover. Turnover é uma palavra em inglês que basicamente significa rotatividade de pessoal. O que é uma rotatividade pessoal? Eu comecei o ano com 100 funcionários. Ao longo do ano, desses 100 funcionários que começaram o ano, quantos terminaram trabalhando conosco? Se 70 terminaram, então eu tive uma taxa de turnover de 30%. Ou seja, eu repus, eu demiti 30 e contratei 30. Gente, parem para os conceitos e comecem a pensar. Quanto custa o turnover? Lembra dos conceitos da prosperidade, os 3 sinais? Olha só, cada vez que eu demito uma pessoa, quanto custa a demissão? Aviso prévio, multa de FGTS, não é? Quanto custa? Mas esse é o custo que primeiro dói no bolso, não é? Mas nós temos outros custos, como por exemplo, contratar alguém, aí eu tenho que treinar, enquanto ele está sendo treinado, ele não é altamente produtivo, entrega pouco, costuma pagar mais o custo daquela pessoa do que a outra que estava ali. Eu tenho enormes problemas de viabilidade econômica com o turnover, ficar demitindo e contratando. Mas isso, processos e tal, né? Mas nós temos essa coisa no nosso dia a dia individual, pessoal. Por exemplo, voltemos aos anos 70, perguntem aos pais de vocês, quantas pessoas se separavam? Porque aí é turnover de esposas ou de maridos. Não é verdade? Eu tenho um amigo que está no 10º casamento. Ele paga 9 pensões. Não. Ele diz que só trocou o problema de lugar. De pessoa, no caso, né? Cada uma tem um problema. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, não é verdade? Mas essa questão das separações, as pessoas estão se iludindo do ponto de vista estatístico. Elas só estão terminando os relacionamentos, começando outros. Lembra do conceito do Outliers? 10.000 horas para começar a ficar bom. 10.000 horas. Gente, hoje, de cada 3 casamentos, 1 termina em no máximo 1 ano. Não chega nem perto das 10.000 horas. Mas vão deixar vários problemas judiciais, vão deixar vários problemas emocionais, vários problemas de saúde são causados por essas questões, mas nós vamos abordar isso do ponto de vista estatístico, né? Do ponto de vista estatístico. Então, o turnover no Brasil, ela tem 2 bases de dados. De 1976 até 1983, o turnover era um tanto quanto informal. Boa noite. Um tanto quanto informal, não era uma base de turnover científica. Ou seja, nós tínhamos uma estimativa, a metodologia não era afinada. De 1984 em diante, nós passamos a ter uma
metodologia que passou a ser acompanhada da mesma maneira daí em diante. Então, os dados que serão apresentados para vocês são dados que serão apresentados assim: turnover em amarelinho até 1983, daí em diante branquinho igual tudo. Só para a gente demonstrar que são duas lógicas, uma não plenamente comprovada, é uma estimativa, e outra sim, essa investigada com a metodologia hoje aceita. Bom, então, já que falamos disso, vamos começar a analisar os dados existentes, né? Como eu disse para vocês, os dados são entre os anos de 1976 e o ano de 2010. Claro que nós sabemos de resultados até 2018, mas não os mesmos que poderiam ser comparados, né? Do ano de 2017 a 2018, por exemplo, o turnover no Brasil, só de um ano para o outro, cresceu 52%. E já é o maior do mundo. Pode ser pelo problema da crise? É uma das coisas, mas eu vou mostrar dados para a gente analisar, para a gente parar para pensar. Bom, então eu vou mostrar aqui duas tabelas comparativas. Não sei se está dando para vocês enxergarem, tá? Veja que os dados estão aqui colocados. A nossa base de dados é gigante, né? Aqui elas estão sintetizadas em percentuais. Então aqui eu tenho o crescimento da população brasileira, aqui eu tenho os casamentos, aqui as separações, o desemprego e turnover, amarelinho, lembra? Amarelinho. Então veja que negócio interessante. Não sei se está muito claro para vocês, mas olha só, em 1976, a população, ou seja, a quantidade de pessoas, comparando a quantidade de nascimentos, descontando a quantidade de mortes, etc., cresceu 2,42%. É um crescimento bastante considerável. Nós tínhamos aqui nessa época casais com muitos filhos, e tinham muitos filhos, era natural nesse período. Casamentos: 0,81% da população brasileira se casou naquele ano. Ou seja, os 100 e poucos milhões de brasileiros, quase, sei lá, mais ou menos 1 milhão, se casou, mais ou menos. Nós tivemos 0 separação nesse período, estatisticamente falando, 0,00, é quase próximo de 0. Então, como nós estamos tratando aqui base com apenas 2 casas decimais, o arredondamento dá 0. Então nós temos aqui o quê? Eu não estou falando de felicidade, infelicidade, sentimento bom, sentimento ruim. Estou dizendo para vocês que neste período histórico, os relacionamentos duravam, não é? Vamos fazer uma análise agora histórica. Nesta época era comum nós acharmos pessoas que só tiveram um emprego na vida. Só um. As pessoas tinham orgulho de dizer: eu comecei naquela empresa do ano tal, com a pessoa tal, comecei lá no cargo mais humilde, os anos se passaram, os cabelos estão brancos, estou me aposentando e continuo nessa mesma empresa, né? Então, é um fato interessante se notar que à mesma época em que os relacionamentos pessoais eles eram estáveis, os relacionamentos profissionais também tendiam a ser. Não é verdade? Vamos analisar aqui. Taxa de desemprego em 1976, 1,8%. Quem tem menos de 30 anos se lembra de conhecer o nosso país com a taxa de desemprego de 1,8%? Duvido. É de se duvidar, porque não ocorreu uma taxa de desemprego tão baixa. Turnover, estimativa da época, 8,5%. Desculpe, 8,6%. Isso quer dizer que de cada 100 funcionários numa empresa, no final do ano,
de 1976, 8,6, como não pode ter 8,6 pessoas, digamos 9, vamos arredondar, foram demitidas ou se demitiram e nós tivemos que contratar outras pessoas para o seu devido lugar. Ok? Vamos dar um salto aqui na história? Vamos aqui para um pouco mais adiante. Deixe eu tentar dar uma clareza maior aqui para vocês verem isso, né? Vamos... Talvez assim fica melhor, né? Ficou melhor, não ficou? Agora vai ficar melhor, mais claro. Aí a gente pula aqui, digamos, para 1983. O que nós temos aqui? Lembra? 8,6, 1983, 31,5. De cada 100 pessoas, 32 eram demitidas ou se demitiam ao final de um ano. É um salto gigantesco, vocês não acham? É enorme esse salto aqui, gigantesco. 1984, tem um fato marcante aqui em 1984. Nosso país começa a conviver com a lei do divórcio. Então começamos a ter divórcios mais facilitados. Até esse período havia o desquite. Não sei se vocês se lembram dessa palavra, mas começamos a ter o divórcio. O que aconteceu aqui com o desemprego? 7,12, separações. E olha só, nesse período aqui, 0,7%, não mais 0,81% da população, mas 0,7% se casavam. 10% das pessoas que se casavam se separavam em um ano, em 1984. Perceberam? E o que aconteceu? Compare essas coisas, né? A taxa de crescimento da população foi caindo, as pessoas começaram a não ter filhos, proporcionalmente. Ok? Vamos parar para pensar numa coisa. Quando você não tem filhos, você começa a ter uma vida pessoal em que você não tem que cuidar de outros. Você começa a ir para a sua empresa e olhar para as pessoas e falar assim: quer saber de uma coisa? Esse cara que se exploda. Essa pessoa aqui que se exploda, porque você não vai cuidar das pessoas, você não está cuidando de pessoas dentro de casa, você entende? Então você não vai cuidar também nas empresas. Aí você começa a ver, vai variando, né? Aqui a gente começa a ter crise, né? Aqui, não sei se vocês se recordam, mas foi a época do primeiro governo Sarney, em 1985, aí surge o plano cruzado, desse período, e a gente começa a ter crescimento das separações, está vendo? Proporcional à população, crescimento das separações, crescimento do turnover. Ó, a gente saiu aqui de 31 para 39. As pessoas vão se separando e vão se separando também dos seus relacionamentos. E dos mais diversos tipos de relacionamentos. As pessoas, elas vão se separando inclusive das suas amizades. Elas não têm mais amigos, né? Vamos olhar isso aqui um pouco mais adiante. Vamos olhar aqui até o ano de 2010. Crescimento da população. Nós saímos em 1976 de 2,42% da população crescendo para 0,98%. Perceberam? Estamos parando de ter filhos. Quantidade de casamentos. De 0,81 para 0,5. Quantidade de separação. De 0,0001 para 0,16. Isso quer dizer que de cada 3 pessoas que se casam, uma se separa em um ano. Desemprego, 8,36%. Taxa de turnover, 63,4%.
de cada 100 pessoas, 64 foram demitidas ou se demitiram. Agora começa a pensar no quanto isso custa do ponto de vista dos princípios da prosperidade. Se eu quiser fazer mais dinheiro, eu tenho que ter uma empresa mais produtiva, eu tenho que ter mais pessoas que consigam fazer mais com menos. Ora, se eu quiser fazer isso, elas têm que ter pelo menos 10 mil horas de experiência. Eu demiti 64%. Como isso é possível? Você ter uma empresa altamente produtiva com um alto padrão de turnover. Mas de cada 3 casamentos, um acaba no primeiro ano. O que nós estamos falando? Como uma família hoje pode prosperar? Se está havendo um grande turnover nos relacionamentos íntimos, individuais. É improvável. Muito improvável. Mas a gente olha para esse tipo de situação e começa a pensar também nos custos dessas coisas, e são altíssimos. Primeiro que você começa a se deparar com a luta, seja ela judicial, seja ela da área que for, que custa, mas também faz com que você gaste o bem mais precioso que gera prosperidade: o tempo. Você só tem fisicamente essa vida. As outras são hipóteses, né? Que você acredita ou não. Mas essa aqui é real, você vai ter. E um dia vai acabar. E é improvável que chegue aos 500 anos. Você não é Matusalém. Você só vai ter mais ou menos, sei lá, 70, 80 anos. No Brasil, em torno de 76 anos só. Ele vai acabar. Então, a cada momento que eu estou desperdiçando o meu tempo com as coisas que me afastam do que realmente importa, ou seja, da prosperidade, porque a prosperidade vai trazer harmonia nas mais diversas áreas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando decisões muito tolas. Vocês concordam? Muito, muito tolas. Eu deveria parar para pensar um pouco mais a respeito dessa questão, ou dessas questões. Bom, isso posto, nós podemos olhar aqui uma curva interessante, que é um gráfico, né? Nós estamos olhando aqui a taxa de crescimento da população, graficamente agora, aqueles dados que eu mostrei para vocês, de 1976 até 2010. Esse aqui é o crescimento da população, certo? Essa aqui é o crescimento das separações. E aqui a quantidade de casamentos. Percebam uma coisa, separação crescendo. Tá vendo? Ela está empinando a curva, ó. Separação crescendo, casamentos diminuindo, população diminuindo. Eu vou voltar no começo que eu falei para vocês dos conceitos. Os conceitos são relevantes. Se eu tenho pouca gente perto de mim, é uma questão de tempo, entrarei em crise. Então, no momento que as pessoas estão fazendo opção por não se casar, elas estão fazendo opção também por não ter filhos. Elas também estão fazendo a opção de se separar, quebrar relacionamentos, laços de relacionamentos. E ao fazer tudo isso, nós estamos plantando uma semente terrível para o futuro, não é verdade? Bom, vamos ver isso aqui um pouco mais esmiuçado. Essa aqui é a taxa de divórcios, separações, etc. no Brasil, a partir de 1984, agora considerando meramente os dados a partir da lei do divórcio. E aqui a estatística ela é feita basicamente em comparação com a quantidade de pessoas que se casavam, comparado com a quantidade de pessoas que se separavam. Então os números são relativamente maiores do que os que foram primeiro apresentados. Dados oficiais do IBGE, 1984 até o ano 2011. Olhem a curva, senhores.
Presta atenção na curva. Não é possível você ser próspero de verdade sem bons relacionamentos e relacionamentos longevos. Isso aqui é a comprovação numérica, uma das, de por que o nosso país não enriquece. Numericamente. Mas uma coisa é olhar o país, outra coisa é olhar a minha vida. Ou seja, eu estou deixando de ter relacionamentos estáveis. Eu estou quebrando relacionamentos. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas normalmente nós somos, no nosso trabalho, a extensão do que somos da nossa casa. Você vai para o trabalho e reage lá no trabalho semelhante ao que você reage na sua casa. Se na sua casa você é criado para ser uma pessoa deseducada, uma pessoa que fica gritando, etc., você vai para o trabalho e vai começar a ser deseducado, gritador, etc. É mais ou menos assim. Se lá na sua casa você é uma pessoa que vive quebrando relacionamentos, lá no trabalho, na vida social, você também é um quebrador de relacionamentos. Você não consegue consolidar amizades. Eu não sei quem acompanhou a série sobre marketing, que nós não temos palestras, nós só gravamos os vídeos, as filosofias de marketing. A última filosofia, dado a razão do falecimento do meu pai, eu acabei não divulgando. Está lá exposto, eu não divulguei. Então está lá, está o último vídeo publicado. É a maior filosofia vencedora de todos os tempos de marketing, é a última. A que está em maior uso é chamado de filosofia das alianças. O que é que você faz nessa filosofia? Você busca encontrar parceiros que tenham forças em coisas que você não tem e se aliar a essas pessoas porque ele também tem uma coisa em você que ele não tem e vocês dois juntos se tornam fortes. Ou seja, nós estamos falando de relacionamentos. Relacionamentos. E os relacionamentos, eles estão cada vez menores. Nós vemos isso sobre os mais diferentes aspectos. Eu me recordo da minha infância, por exemplo, que a gente chegava na casa das pessoas, elas não tinham muros, não tinham grades. Porque todo mundo era amigo de todo mundo. Você simplesmente, às vezes, chegava na casa, nem batia e ia entrando. Amigo de todo mundo, confiança, considerado da família. Esse negócio está acabando. Não é? Os relacionamentos estão acabando. Mas primeiro, para que isso ocorresse, esses relacionamentos começaram a acabar onde? Entre duas pessoas que primeiro começaram a decidir não se casar. Depois, se decidissem se casar, decidiam se separar. E no meio do negócio tomaram a decisão de não ter filhos. Totalmente contra o que nós estamos provando cientificamente e numericamente, que gera prosperidade. Nós estamos escolhendo ser sós. Que negócio interessante. Isso nos faz parar para pensar numa outra coisa. Eu cheguei a vivenciar, na minha infância e adolescente, uma quantidade extraordinária de pessoas que a gente olhava e dizia assim: lembra o fulano? Lembro. Nossa, ele tinha uma vida miserável, né? Pois é, agora está muito rico. Era assim, a gente falava assim: você lembra do Silvio Santos? O Silvio Santos era um camelô, agora é esse homem. Há quanto tempo você não ouve falar um negócio desse? Compare com os dados estatísticos. As pessoas não se casam, não têm filhos, se separam várias vezes e estão empobrecendo. Compreenderam estatisticamente o lado? Vamos olhar isso daqui agora sobre um outro ângulo. E veja que negócio interessante. Aqui, turnover. E eu tenho aqui um outro dado, que é o desemprego. Veja que interessante, as curvas são mais ou menos parecidas, só que essa daqui é muito mais sensível que essa. Com o passar dos anos, o desemprego dava uma aumentadinha e o turnover explodia. Parece que uma coisa influencia a outra, mas parece que com o caminhar dos anos,
Esse negócio está ficando muito sensível, porque isso aqui não está explodindo. A sensibilidade do turnover, retorno para o conceito. Eu, para ter um alto padrão de produtividade, portanto de margem, eu preciso ter relacionamentos estáveis, profissionais, amorosos, de amizade e tudo mais. Como os relacionamentos estão praticamente acabando, turnover está explodindo numa proporção cada vez maior em comparação com a taxa de desemprego. Aqui todos os dados juntos. Não sei se está claro para vocês, mas veja que as linhas são mais ou menos parecidas, embora numericamente sejam pequenas essas taxas, elas se comportam mais ou menos do mesmo jeito. Mas nós tivemos uma outra curiosidade, que é demonstrar para vocês uma coisa interessante. Comparativamente falando, mostrando os países, isso aqui é um dado de 2010 do DIEESE, quanto tempo em média as pessoas demoram nos seus trabalhos. No Brasil, 5 anos. Compara com países mais avançados, menos da metade. Ou seja, quanto menos a pessoa dura no seu trabalho, menos próspera ela é, e menos próspero é o país. Mas nós tivemos aqui uma curiosidade ainda maior, que é pegar essa base de dados e fazer uma conta estatística chamada análise de correlação. O que é uma análise de correlação? É quando você pega toda a base de dados e faz uma conta para saber o que uma coisa influencia a outra. A correlação pode ser de até 1, que significa influencia 100% aquela coisa, e pode ser positiva ou negativa. Dr. César, acho que entende bastante disso com a relação, né, César? Percebam todas as coisas aqui, como elas são alto padrão de correlação. Eu vou agora explicar em palavras simples o que isso significa. Se houver casamento, quanto mais casamentos, em 86% das vezes a população cresce. Ou seja, ele gera casamento, gera correlação de aumento da população. Mundo das empresas. Quando eu contrato um funcionário, ele começa a fazer um trabalho bom, ele me convence a contratar mais pessoas. Seja diretamente, porque a pessoa diz, eu tenho uma pessoa boa também para indicar para você, ou porque eu começo a falar assim, poxa, esse negócio deu tão certo, eu vou trazer mais pessoas. Ou seja, quanto mais casamento, mais a população cresce. É lógico, né? Óbvio isso. Se houver separação, diminui a população em 91% das vezes. Correlação negativa. Ou seja, separação diminui casamento. 91% das vezes. As separações diminuem também a quantidade de casamentos. As pessoas, quanto mais separação existir, as pessoas começam a achar que não vale a pena se casar. 90% de chance de diminuir a quantidade de casamentos. Se por acaso houver desemprego, 65% das vezes diminui a quantidade de casamento. Mas a gente... É verdade. Se houver desemprego, diminui a população. Agora, o lado inverso também é verdade. Se a população diminui, aumenta o desemprego. Se houver desemprego, então eu vou diminuir a quantidade de casamentos. Mas também é verdade que se eu tiver mais casamentos, eu diminuo o desemprego. Se por acaso houver desemprego, eu aumento a quantidade de separações. Em 62% das vezes.
Se eu tiver turnover, 92% das vezes eu diminuo a população. Uai, será que turnover tem a ver com as pessoas não terem filhos? Tem. 92% de possibilidade. Ou seja, quando as empresas estão demitindo, ou quando as pessoas estão trocando, ou seja, elas estão se demitindo, elas não querem ter filhos, elas se sentem inseguras. Se houver turnover, eu certamente diminuo o casamento. A pessoa se sente instável, inseguro e começa a falar assim: não, casar agora não, vamos esperar a coisa ser um pouco mais sólida, né? Porque eu estou trocando desse emprego para o outro, não sei como é que vai ser e tal. Se houver turnover, aumenta a separação. Ou seja, a pessoa está casada, mas está trocando de emprego toda hora. É muito comum a gente ouvir histórias, né? A pessoa estava aqui, vida boa, aí perdeu o emprego e foi trabalhar lá na China. Pronto, acabou o casamento. É mais ou menos isso. Se houver turnover, 81% de chance de aumentar o desemprego. Correlação estatística bem grande. Você concorda, César? Enorme, né? Aqui, para fazer essa correlação, nós temos milhões de dados na base de dados para cruzar. Então, é uma correlação bastante substancial de órgãos muito sólidos, né? Então, senhores, pensar nos relacionamentos tem tudo a ver com pensar em ser mais próspero e ter uma vida melhor. E quando nós estamos pensando em relacionamento, nós estamos pensando numa questão essencial. Nós estamos falando de amor. E o diacho é que amor é um conceito. Então a gente tem que olhar para o conceito e se perguntar: o que é amor? Né? O que é amor? Eu não sei se você parou para pensar, mas você é o que você pensa. E você vive e tende a viver aquilo que você acha que é. Então, o que você pensa sobre uma determinada coisa, ou seja, o conceito que você tem sobre uma determinada coisa é o que você vai tentar viver. Bem ou mal, mas é mais ou menos isso. Napoleão Hill, falando sobre os seus estudos sobre os empreendedores de sucesso, ele dizia: pense e então enriqueça. Ou seja, você pensa primeiro para depois ser. Se você estiver pensando errado sobre o conceito, provavelmente você vai viver a coisa errada. Então é preciso entender o conceito. Óbvio que a gente olha essa base de dados enorme e aí a gente tem que parar para pensar, afinal de contas, para a minha vida, o que é isso, né? Eu fiquei muito curioso a respeito desse conceito, muito mesmo. Porque afinal de contas, algo tão relevante, tão importante, certamente eu precisava entender, afinal de contas, o que isso é. O que isso é, para tentar fazer certo. E eu comecei a fazer uma investigação. A primeira coisa que eu fiz ao investigar foi perguntar às pessoas que eu via bem-sucedidas o que elas achavam que era amor para elas. Tive a curiosidade de anotar o que todos falavam. Perguntei também àqueles que eu julgava que viviam vidas temerárias, cheias de problemas, o que elas eram. É impressionante como elas pensam radicalmente diferente o conceito do amor. Muito interessante. Elas têm visões antagônicas sobre essas coisas. Comecei a buscar no dicionário o que significa amar. Busquei na base filosófica histórica o que os filósofos ao longo dos milênios foram pensando o que é amar. E também tive a curiosidade de ler livros das mais diferentes religiões sobre o que eles acham que é amor. E me surpreendi com o nível de conversão, ou com, digamos assim, todos pensam mais ou menos a mesma coisa. Há uma linha muito coerente de concordância sobre que negócio é esse. De forma que nós somos levados a fazer uma pergunta.
Afinal de contas, para você, amor é um sentimento? Não. Não? Assim, o sentimento passageiro, né? Tipo, porque assim, o sentimento você passa. Hoje você tá contente, tá alegre. Eu acho que não. É emoção. Isso aí é uma emoção, O amor né? é essência, eu acho. Eu acho que é o sentimento. É um sentimento. Para Lazinho é um sentimento. É um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar por ela. Eu não decido amar por ela. Atitude. É uma atitude. Certo? Veja que nós estamos aqui numa sala, que nós temos aqui, sei lá, mais de 40 pessoas, em tese, pessoas amadurecidas, boa parte de vocês com um grande conhecimento e tal, e nós tivemos várias opiniões diferentes. Que interessante, porque historicamente, até os anos 1950, não havia dúvida. Se você perguntasse para alguém sobre o que era amor, elas não tinham dúvidas e elas tinham mais ou menos a mesma opinião. Então nós estamos também, nesse período histórico, construindo em nossas mentes uma confusão mental sobre conceito, o conceito do amor. A partir de 1940, 1950, mais ou menos, começou-se a se divulgar que amor era sentimento. Mas até esse momento histórico, não era considerado dessa forma. Aqui não está muito claro, mas tem uma pessoa aqui, um homem, e uma pessoa aqui, outra mulher, elas estão de costas. Vamos raciocinar sobre o sentimento, o amor como sentimento. E essa é a ideia sendo colocada de maneira muito contundente, em especial a partir de 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quando você acredita que amor é sentimento, para você amar, você tem que fazer o quê? Sentir. Não é? Concorda? Você tem que sentir. Ora, eu preciso sentir, senão não é amor. Já que o amor é sentimento, sentimento é o quê? Sentir. Eu tenho que sentir. Não é? Nesse momento eu estou dizendo para mim mesmo que se eu não sentir, eu não amo. Gente, para a gente sentir nós temos que ter o quê? Nós temos que ter os nossos 5 sentidos sendo afetados positivamente. O olfato, o tato, a audição, não é verdade? O paladar. Nós temos que ter os nossos 5 sentidos provocando em nós emoções. Bom, eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade ou já tiveram a curiosidade de passar por 2 experiências do mesmo âmbito. A experiência é a seguinte: você recebendo a massagem de alguém e você fazendo a massagem em si próprio. É a mesma coisa? Mas se você pega aqui, começa a fazer esse negócio, faz em você mesmo um cafuné, você sente do mesmo jeito? Então, para você sentir, alguém primeiro tem que fazer em você. Alguém tem que se esforçar para dar a você o sentido, que você sinta, que você se emocione, e então você ama. Essa imagem, que não está clara devido à definição aqui do local, coloca 2 pessoas esperando esse sentir ou esse sentimento chegar. 2 pessoas desejando ardentemente amar. Mas como elas acreditam que amor é sentimento, então elas primeiro precisam sentir para só então amar. E elas vão ficar o quê? Esperando. Esperando, por quê? 2 pessoas que esperam a outra fazer esse movimento
de fazer a outra sentir, e a outra também esperando a outra fazê-la sentir, só pode fazer isso, né? Eu, se fosse eles, botava um banquinho para esperar sentado. Porque isso não vai acontecer. Concordam? Não vai acontecer. Por que não vai acontecer, gente? Porque nós estamos falando de duas pessoas egoístas dizendo assim: eu só dou o que me dão. E o outro, pensando igualzinho, também está esperando. Esse negócio não vai dar certo. E aí a gente começa a ter uma série de pessoas se separando ou não tendo relacionamento porque esperam que os outros façam bem para si e, como não fazem, não retribuem esse bem. Esta é a lógica deste conceito. E aí entra o que os pensadores filosóficos ao longo da humanidade e também religiões falam sobre amor. Não se trata de sentimento. Se trata de uma decisão. Essa decisão, ela é extremamente importante. É quando você começa a pensar da seguinte maneira: eu farei de tudo possível e inimaginável para tornar a vida da pessoa que eu decidi amar o céu aqui na terra, mesmo que ela não mereça. Uma decisão inabalável, mesmo que tudo seja contra isso. Agora tenta imaginar duas pessoas que tenham essa mesma decisão. Eu vou fazer de tudo para tornar a vida daquela pessoa o céu aqui na terra, e ela está decidida a fazer de tudo para fazer da minha vida o céu aqui na terra. Você acha que essas duas pessoas serão infelizes? Ah, mas elas terão problemas, desafios. Perfeito. Mas serão felizes? Provável. Elas serão também resilientes. Nós estamos falando de relacionamentos que resistem ao tempo. Porque elas estão decididas a fazer daquele relacionamento um relacionamento incrível, o céu aqui na terra. Esse negócio está acabando, gente. Os números que nós vimos aqui de pessoas que não se casam, pessoas que se separam, turnover que arrebenta, etc., é a consequência das pessoas estarem parando de decidir e estarem esperando sentir. Elas nunca sentirão. Ou acham que sentirão para todo mundo, né? Ele vai para tudo, para outro. Exato. Exato. A quantidade de pessoas que gostariam de viver coisas maravilhosas e que não vivem imersas em dificuldades, problemas, litígios, etc. Vidas conturbadas, cheias de momentos tristes, etc., brigas, conflitos, é imenso atualmente. Imenso. Pois não, Kleber? Vejo também muita coisa de fantasia, né? Eu quero me casar com uma mulher assim, ou eu quero me casar com um homem assim, assado, de olhos azuis, cabelo bonito, muito dinheiro, rico, próspero e tal. E projeta isso nas pessoas que conhecem rapidamente demais. Rapidez. Depois, quando nós conhecermos mais profundamente o casamento, obviamente tem nada disso. É muito pouco. Nós temos defeitos, é natural, qualquer um tem defeito. Agora, a grande questão é: nós vamos conseguir contribuir tão decisivamente para a vida das outras pessoas, a ponto de possibilitar a elas ter uma vida mais harmoniosa, uma vida mais completa, etc. Há um tempo atrás, bem no começo da academia aqui no Triângulo, nós fizemos uma palestra sobre uma decisão inabalável, né? Não sei se vocês se recordam, mas eu contei a história do casamento indiano. Não sei quem estava lá, acho que o Bené estava, né? É uma das palestras antigas que estão publicadas lá no canal da academia. Mas basicamente essa história fala o seguinte: que na Índia
têm uma determinada religião muito específica e que eles se casam e no casamento lá tem uma festa de 7 dias. E nessa festa de 7 dias, no primeiro dia é a festa do casamento, depois eles vão lá e levam os noivos para a casa da lua de mel. E nessa casa da lua de mel, eles pegam o noivo, colocam uma cueca de ferro, um cadeado, tranca o cara lá, põe ele assim, amarrado com correntes, e durante 6 dias a noiva fica fazendo striptease para ele sem poder tocá-lo. E no 7º dia eles dão um banho nos dois e soltam os dois e tranca a porta. Quando você pergunta para esse povo, fala assim, mas por que vocês fazem isso? Diz assim que o amor tem que ser uma coisa tão forte, tão doada, tão inteira, que seja capaz de fazer nascer um sol. E o que ocorre é que você precisa viver uma vida de verdade, né? E as pessoas estão parando de viver uma vida de verdade. Então as pessoas, por exemplo, elas vão trabalhar. Quando elas chegam para o trabalho, elas tentam realmente fazer o máximo que elas podem? Não. Quando você está perto da pessoa que você decidiu amar, digamos, você está fazendo o máximo para transformar a vida daquela pessoa, o céu aqui na terra? Há alguns estudos indicando que até a vida sexual piorou. Que as pessoas querem que você faça em mim, para só então fazer em você. Como você não faz, ninguém não faz em você. Então é uma vida horrorosa. Não é não? Vou aprender com o Luiz, ó, com os semblantes. Mas não é verdade? Gente, as pessoas que não decidem amar vivem uma vida falsa. Falsa. E essa vida falsa é uma vida de decepção. Uma vida de vazio. Os problemas nós teremos, certamente. E a gente leva isso da nossa vida pessoal para a nossa vida profissional. Quando você tem uma amizade, você está fazendo o que para tornar a vida do seu amigo o melhor que você puder? Não é verdade? Veja bem, quando você ama uma pessoa, se essa pessoa estiver fazendo algo errado, você deveria admoestar. Admoestar é você chegar para a pessoa e falar assim, ó, isso aqui, queria dizer para você que você puxa a vida, né? As pessoas não estão aceitando nem receber a admoestação mais. E as outras pessoas já desistiram de admoestar. Ninguém quer saber da vida do outro. Ele que se exploda para lá. É mais ou menos esse raciocínio. Não é? Bom, então, já que a vida é uma decisão, o amor é uma decisão, digamos, e eu estou falando aqui para vocês o conceito mais aceito sobre o que é amor até mais ou menos 1950. De lá para cá, os filmes, a mídia vem pregando uma coisa diferente daquilo que era historicamente aceita. E veja, como nós fazemos aquilo que pensamos, nós começamos a pensar que amor é sentir. Esquecemos ou não tomamos mais contato com a ideia de que amor é decidir. Historicamente, existem 3 tipos de amor. O primeiro tipo de amor, ele é um amor muito interessante. Tá dando para ver direitinho agora? Apaga a luz aí. Esse aqui é o amor mais conhecido entre os cristãos. E também a fé judaica. É conhecido como amor ágape. É o amor conhecido como renúncia. É quando você diz assim, primeiro você, e eu vou fazer tudo por você, e eu faço isso porque eu acredito que existe um ser superior
cuida de mim, eu estou me relacionando com esse ser superior e por causa disso eu renuncio ao meu primeiro sentir para fazer você sentir. Isso é a renúncia. E é interessante dizer que, de acordo com os escritores dessa época, ou desse tema, se você não tem fé, que é uma base do amor ágape, se você não acredita, você para de fazer isso. Você vive buscando a perfeição, e a perfeição não existe. Você vai ser uma pessoa decepcionada. E você vai ficar sempre buscando o pretexto para então você retribuir àquela pessoa que deu algo para você. Mas veja bem, a ideia aqui é justamente a inversa. Você vai renunciar a isso para dar. E quem sabe, talvez, receber em troca. Mas mesmo que você não receba, você dá. Essa é a renúncia. Isso torna o mundo muito melhor. Pessoas que, ao invés de ficar esperando dos outros, estão se esforçando para dar. Isso sai das nossas casas e vai para o nosso mundo do trabalho. E o mundo do trabalho hoje, isso acabou hoje. Está todo mundo só esperando. Nós falamos só dos nossos direitos. Não estamos falando dos nossos deveres, que é essa a ideia aqui. Segundo tipo de amor. Amor filos. Aqui nós temos um grande filósofo que falava muito sobre isso, um filósofo que eu leio muito, chamado Aristóteles. Para Aristóteles, para este amor, o que importa é a alegria que eu promovo e, por conseguinte, eu passo a viver com ela. Alguns chamam isso de amor fraternal. Então, eu deveria buscar amar pessoas que eu conseguisse promover alegria para essas pessoas. Há alguns filósofos que dizem que a coisa mais importante a ser levada em consideração ao escolher quem vamos amar é se nós conseguirmos, próximo dessa pessoa, promover nela felicidade, alegria. Eu diria mais ou menos o seguinte: a coisa que mais você deve preocupar ao escolher sua esposa ou seu marido é: você consegue ser amigo do seu marido ou da sua esposa? Eu digo um negócio para você: sexo passa, mas estar ao lado de uma pessoa que você sorri, que você conta as histórias da vida, traz uma completude que vocês não têm noção. Outra coisa muito interessante, eu falei para vocês recentemente em uma outra palestra, eu citei, acho que foi na semana anterior ao Carnaval, eu citei para vocês sobre um dos livros mais impactantes da história, que é O Poder da Amizade. Quando você nota as empresas realmente muito bem estabelecidas, você vê que normalmente é repleta de amigos. E quando você chega numa família muito bem estabelecida, você vê que aquela família, os familiares são amigos uns dos outros. Agora pare e pensa, o Brasil tem um monte de gente em crise, endividada, etc. E preste atenção nas pessoas que você conhece, nas famílias que você conhece. É muito comum você ver irmãos, parentes, inimigos uns dos outros. Infelicidade. Infelicidade. Falta de alegria. Segundo Aristóteles, o amor só existe quando as pessoas envolvidas nesse tipo de amor são felizes. Difícil, não é? Muito difícil. E por fim, o amor eros. O amor eros foi muito comentado principalmente por Platão. Inclusive tem uma expressão muito interessante chamada de amor platônico. Para Platão,
é preciso haver desejo. Nós estamos falando aqui claramente da questão sexual. Ou seja, eu olho para aquela pessoa e estou doido para fazer umas coisas que eu não vou contar para vocês aqui. Mas estou com muita vontade. Esse é o amor eros, erótico. Eros é de erótico. Amor sexual, né? Platão, no entanto, a meu ver, tinha uma visão extremamente pessimista da coisa. Segundo Platão, nunca será possível satisfazer o desejo. Por quê? Você deseja alguém, tem a relação sexual, mas ao final da relação sexual, aquele desejo cessou, agora tem outro. Então é mais ou menos assim, eu quero aquela pessoa. No dia que eu encontro aquela pessoa que estou com ela, aí eu já não quero mais ela, eu quero outra. Porque agora o meu desejo, que era ter aquela pessoa, já foi satisfeito. Então, passou o desafio, não tem mais graça. Essa é a visão de Platão. No entanto, a visão das religiões é que o amor eros é um amor que não cessa. Nunca. Jamais. E para isso eu preciso cultivar. Ou seja, eu preciso decidir fazer a vida da outra pessoa que eu decidi estar com ela uma vida com completude sexual. Ainda que na velhice. Porque quando você dá, você recebe. Mas se você ficar esperando receber, como você não vai receber, você nunca vai dar. Veja que negócio interessante. Então, uma vez entendidas essas coisas, nós podemos caminhar aqui para a ideia de um grande pensador. E aí nós estamos caminhando para o fim desta introdução desse tema. Porque para abordar esse tema nós temos que falar a respeito de uma coisa muito interessante sobre como é que você tem que decidir. Como é que você escolhe? E esse negócio é um negócio muito interessante, porque a gente escolhe os mais diferentes tipos de amor, e relacionamento é amar, inclusive o relacionamento profissional também. Como é que a gente deveria escolher e como nós escolhemos? Nós vamos começar a abordar isso na semana que vem, no nosso próximo encontro, sobre as técnicas de tomadas de decisão para essas questões relacionais. Mas, de uma maneira geral, este filósofo americano, ele que faleceu em 1915, no final ali da Primeira Guerra Mundial, ele estava num navio na Irlanda, foi atacado por um submarino alemão, afundou e ele faleceu. Era um dos maiores filósofos do seu tempo. Ele falava sobre sucesso, ele falava sobre relacionamentos e falava sobre felicidade. E claro, sobre felicidade ele falava sobre amor. Então, falando sobre amor, uma das suas frases mais famosas, o senhor Hubbard, é que o amor que nós damos é o único amor que nós mantemos. E veja interessantemente a construção da frase. Para que haja amor, primeiro você tem que dar. É impossível para este autor, segundo os estudos dele, que você consiga amar sem antes você se doar para amar. É uma coisa muito interessante a visão dele. Na visão dele, baseado nos estudos ao longo dos milênios de filosofia, ao longo das suas buscas, nos relacionamentos que ele próprio conheceu, ele dizia o seguinte: se há uma frustração no coração do homem, é o enganoso caminho de você escolher o individualismo
de ser uma pessoa egoísta, tão egoísta ao ponto de não querer ser amado porque você não se dá primeiro. E talvez esse seja um dos grandes problemas da nossa prosperidade. Nós estamos escolhendo viver a solidão, viver a agonia de que você acha que você merece, mas você nunca deu. E isso está provocando tudo isso que nós mostramos na base estatística. Ou seja, as pessoas estão se casando menos, estão tendo menos filhos, estão provocando turnover nos seus relacionamentos profissionais e também amorosos, e isso tem efeitos dramáticos sobre a produtividade. O Brasil não tem crescimento da produtividade desde 1982. Isso gera extrema pobreza, gera problemas de saúde homéricas. Dependendo do estudo, nós temos alguns que afirmam que é entre 54% e 92% das vezes os problemas de saúde são causados por questões emocionais. Simplesmente assim. Tem gente com úlcera no seu estômago que quando vai ver, está tratando com antibiótico, com remédio, quando vai ver é questão emocional. Tem problema com gente com problema de coração, tendo depressão, ataque cardíaco, vai ver problema emocional. E quando vai ver o problema emocional é causado por uma não decisão assertiva. É extremamente interessante e impactante essa questão. A Poder da Amizade é um livro de 1975, no Brasil, né? Nos Estados Unidos é bem anterior. Que foi feito por um estudioso, um cidadão que tinha um instituto de pesquisa, e ele foi pesquisar por que pessoas, foi contratado por uma instituição que resgatava pessoas de rua, e ele basicamente foi dado a ele a missão de identificar por que, tipo assim, mais de 90% das pessoas que eram resgatadas das ruas voltavam para as ruas. E ele ficou muito surpreso com o resultado, porque as pessoas voltavam para a rua, porque elas chegavam à conclusão que ninguém estava zelando por elas. Há uma pergunta-chave nesse livro. Ele diz assim, a pergunta que mudou toda a pesquisa: alguém se importa com você? Quando a pessoa chega à conclusão que ninguém se importa com ela, ela já não quer estar em lugar nenhum, a não ser na rua, fugir de todos. No entanto, no final desse livro, ele fala uma coisa muito interessante, fruto das suas pesquisas. Para alguém se importar com você, antes de mais nada, você tem que se importar com elas. Nós estamos perdendo isso, vocês não acham? As pessoas estão parando de se importar com os outros, estão se importando só com elas próprias. E esse talvez seja um dos grandes problemas da baixa da prosperidade no nosso país. Aliás, é um negócio interessante, quando a gente chega num lugar e quer fazer a Academia da Prosperidade, as pessoas ficam falando com a gente assim, sim, mas vai custar quanto? Sim, mas você está ganhando o que com isso? Eu disse, não, eu quero servir. Sim, mas por que está tão estranho servir? Por que eu não posso ajudar os outros? Não é? Por que eu não posso tornar a vida do lugar que eu estou melhor? Não? Quando você fala assim, eu sou voluntário do negócio tal, você, mas você está perdendo tempo com isso? Não está ganhando nada com isso? Que negócio é esse? Gente, você está decidindo amar, esse negócio está morrendo, entendeu? Quem está servindo está sendo ridicularizado. Mas é isso que faz a diferença. Vá para um lugar cheio de harmonia, ou o menos desarmônico possível, você vai ver um monte de gente servindo. Gente que se preocupa em levantar mais cedo, dormir mais tarde, para fazer alguma coisa a mais, para ajudar pessoas. Porque quando o máximo de pessoas está melhor, mais pessoas está melhor, acaba me atingindo, eu fico melhor. Mas quando eu não faço nada, todo mundo lascado, eu acabo sendo atingido. É basicamente isso.